Olá, queridos pastores, obreiros, professores e alunos da escola dominical em todo o Brasil. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos estudando uma série de lições que tem como tema geral trabalhando e orando por um Brasil melhor e como subtema cidadania e responsabilidade social da igreja. Na lição anterior, a lição de número 1, falamos sobre a arte de governar no Antigo Testamento, partindo do pressuposto de que Deus estabeleceu uma forma de governo quando criou o mundo. Na lição de hoje, o nosso assunto é este: o exemplo do governo de José no Egito. É um modelo proposicional de governo que Deus estabelece para mostrar de que forma os governos do mundo devem administrar sempre em favor do bem comum. Nós temos aqui pelo menos 3 objetivos gerais, quais sejam: primeiro, mostrar que Deus age através de circunstâncias inesperadas para que o seu propósito se cumpra. Foi exatamente o que aconteceu naquelas circunstâncias. Deus agiu através das circunstâncias mais imprevisíveis para a nossa mentalidade, de modo a conduzir José do meio de sua família até o Egito e ali transformá-lo no governador, transformá-lo numa espécie de primeiro-ministro da casa de Faraó. O segundo objetivo geral que estaremos estudando nesta lição é esclarecer que o chamado de Deus implica também em aptidões para o exercício da função. Em outras palavras, é preciso que a pessoa escolhida por Deus, e Deus certamente leva isso em conta, é preciso que ela tenha capacidade, tenha condições e possa ser uma pessoa com habilidades para administrar, para governar uma nação. E o terceiro tópico, ou seja, o terceiro objetivo geral, é assegurar que uma administração só é eficaz se souber aplicar o planejamento estratégico. Isso aqui quer dizer exatamente o seguinte: nada se faz de modo aleatório, nada se faz na imprevisibilidade. Quando falamos de administração, quando falamos de governo, quando falamos da gestão do bem público, é preciso que haja planejamento estratégico, e é o que vemos na lição de hoje, quando Deus propõe, através de José, esse modelo proposicional de governo. Primeiro, Deus agindo em circunstâncias inesperadas. Segundo, Deus mostrando que o chamado implica também em aptidões para o exercício da função. E por último, como terceiro objetivo, assegurar que uma administração só é eficaz se souber aplicar o planejamento estratégico. Ou seja, ao final da lição, são esses os objetivos que o professor precisa alcançar na sua classe. Levar os alunos a pensar dessa forma, de tal maneira que eles compreendam de que forma um governo exerce a justiça, de que forma um governo consegue conduzir as suas propostas, de maneira a que o povo possa ser sempre próspero e o bem comum seja a sua principal prioridade. É importante frisar que Deus, no seu modo de agir, ele não trabalha com acasos. Deus não trabalha com coincidências. Deus não trabalha no improviso. E nós vemos isso nesta lição de hoje. Pode parecer aos nossos olhos
que, pelo menos naquela primeira fase, quando José sai do meio da sua família e vai até a terra do Egito, pode parecer que foram circunstâncias imprevisíveis, mas sob o ângulo de Deus, ou seja, se olharmos por trás das cortinas, nós perceberemos que em cada passo de José, em cada situação que José experimentou, em cada fase pela qual ele passou, foi Deus conduzindo José, foi Deus preparando José, foi Deus tratando com José para que ele se tornasse essa pessoa hábil, capaz, eficiente para ser o governador do Egito, administrar aquele império e, naquela circunstância, não só administrar o Egito, mas preservar o povo de Israel. Nós lemos no texto bíblico que o povo de Israel foi levado para o Egito no seu núcleo inicial, ou seja, a família de Jacó. E essa família lá cresceu, multiplicou e nestas circunstâncias difíceis da fome, Deus usou José para que ali também a nação de Israel fosse preservada e o seu propósito na história da salvação também se cumprisse através dessa circunstância tão especial. Ou seja, Deus não é pego no contrapé. Deus age de maneira soberana e livre para que as coisas aconteçam no tempo certo, não é na nossa hora, é na hora de Deus, e é exatamente esse o escopo da nossa lição de hoje, como veremos daqui a pouco no segundo bloco. Esteja conosco e juntos vamos percorrer as páginas das Escrituras. Seja o nosso companheiro nessa jornada bíblica.